Olá, uma boa noite a todos. É um prazer enorme estarmos aqui mais uma vez neste programa, O que o Espiritismo fala. Hoje temos nosso convidado especial, é o Geraldo Campetti, trabalhador da Federação Espírita Brasileira, que está aqui conosco hoje. A Elaine já vai falar um pouquinho mais. A Elaine, nossa companheira do programa, também está conosco, né? Bem-vindo aos dois. Que possamos então nessa noite ter um belo estudo, um belo trabalho, que possamos aprender um pouquinho mais então da doutrina espírita. Inicialmente, eu gostaria de agradecer aí a colaboração dos demais canais que estão sendo transmitidos hoje o programa. Hoje, especialmente, nós estamos transmitindo pelos canais habituais, que é o canal da Sexta URI, tanto o YouTube como o Facebook, o canal da FEC, também YouTube e Facebook, o canal do CECAL, também no YouTube. E temos hoje o canal do Facebook da Quarta URI, mais 15 casas espíritas que estão sendo transmitido também hoje o programa. Né? 15 casas espíritas, 14 da região da Quarta URI, que hoje estão nos acompanhando, lá toda a região da Quarta URI está nos acompanhando também, e mais uma casa de Palhoça, né, próximo lá de Florianópolis, também está hoje transmitindo o nosso programa. Então, que possamos todos, né, trabalharmos junto nesta noite. Então vamos dar início à nossa prece, né, com a nossa prece, elevando então o pensamento ao alto, rogando o amparo do Pai, Pai de infinito amor, que sois todo poder e bondade, dai-nos a força para que possamos superar as nossas provações, dai-nos também a luz para que possamos alcançar a verdade, que possamos despertar em nós a compaixão e também a caridade. Jesus, irmão, mestre, amigo, rogamos o auxílio que é nesta caminhada que nos encontramos. Ainda almejamos alcançar os céus sem esforço, sem mudanças de nossa intimidade, sem alteração da nossa conduta. Mas Jesus, inspira-nos através dos seus emissários, os espíritos amigos que nos amparam, nos fortalecem, para que possamos entender, possamos aprender que os céus ou infernos que nos encontramos estão dentro de nós, que são moldados pelas nossas próprias ações, pelos nossos comportamentos, e que a felicidade que buscamos, ela sempre vai estar em nossas mãos, porque somos herdeiros das nossas próprias atitudes. Obrigado, Pai, pela oportunidade de aqui estarmos, de estudar um pouquinho mais da doutrina maravilhosa do Consolador prometido por Jesus. Que a tua luz e a tua paz se façam em nós. Que assim seja, meu Pai. Boa noite a todos vocês que estão conosco, conectados nesse momento de esclarecimento, de consolação, de edificação, que é o momento em que buscamos falar sobre temas tão relevantes em nossa vida como esse, o céu e o inferno, a justiça divina. E hoje nós estamos muito felizes, né, com a presença de Geraldo Campetti, que é vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, e com a presença de todos vocês também que estão chegando nesse canal e comungando conosco, vibrando em uníssono, né? Isso nos faz tão bem. Geraldo fala conosco hoje de Brasília, e vocês? Da onde estão falando conosco hoje? Deixa a gente saber onde tanto essa mensagem está chegando, vai ser muito importante. No post de divulgação que fizemos para vocês, nós fizemos também uma pergunta e gostaríamos de ouvir as suas respostas. A pergunta que foi enviada, ela dizia assim: de que forma a compreensão da vida futura te fortalece? Nós vamos falar sobre isso hoje. Então, Geraldo Campetti, nós estamos muito felizes hoje por tua presença aqui, honrados, porque desde o início tem sido aquele que nos apoiou, nos incentivou e nos ajudou a criar esse canal, né? Então, como o Jefferson colocou no nosso último encontro, né? A gente considera até o nosso padrinho. Então, realmente é um momento muito prazeroso para todos nós. E a gente começa sempre com uma pergunta, né? As suas boas-vindas, mas a pergunta é: o que o Espiritismo fala sobre o céu e o inferno? Seja muito bem-vindo.
Muito obrigado, Elaine, Jefferson, boa noite a todos vocês. Boa noite aos queridos amigos que nos acompanham aí de várias cidades, né, do Sul, de várias cidades, de vários estados do nosso querido Brasil e também de diversos países. É uma honra, uma satisfação, gratidão aí pelo convite e fico feliz de ver vocês nesse trabalho tão bonito da divulgação da doutrina espírita, trazendo a mensagem de Jesus, revivecida aí pelos estudos, né, para a codificação que Allan Kardec nos fez. E esse tema, céu e inferno, é um tema muito interessante. A gente fica assim pensando, né, o significado do céu e do inferno, porque são perspectivas que a gente cria ou que a gente imagina existirem. Quando nós pensamos, a gente vai estudando a doutrina espírita, e tem uma obra que foi a obra fundamental para tratar desse assunto é o Céu e o Inferno, naturalmente, né? Baseado na quarta parte de O Livro dos Espíritos. Para que a gente saiba, o Livro dos Espíritos é constituído de perguntas e respostas e tem quatro partes. Tem uma introdução belíssima, um prolegômenos, que é uma espécie de prefácio, e uma conclusão maravilhosa. E as quatro partes, cada uma destas partes dá origem a um dos livros do chamado Pentateuco, né? São 5 livros da codificação espírita. E a última parte, que quando fala das esperanças e das consolações, traz exatamente depois consolidar esses ensinos todos nesta obra que está exposta aí, que é o Céu e o Inferno de Allan Kardec, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Então, o Espiritismo traz uma luz acerca desse assunto, porque até então o que se tinha de entendimento, primeiro assim, a concepção, né? O que é o céu, o que é o inferno, o que é o purgatório, enfim, existe alguma coisa depois da chamada morte, aquela coisa de repente, não existe nada, tudo acaba, né? O niilismo, eu morri, acabou, fui extinto, não tem mais nada, então não há perspectiva, mas quando a gente pensa num céu, no inferno, nós temos perspectivas. No céu, uma perspectiva muito boa, né? Uma coisa elevada, como se fosse alta, né? A gente se sente assim, né? Como se fosse superior. E no inferno, ao contrário, né? As profundezas, aquela coisa negativa, sombria. Veja, tudo são estereótipos que a gente vai criando, que o Espiritismo desmistifica. Porque o Espiritismo materializa para nós o entendimento da imortalidade da alma e de como fica a situação do espírito após a chamada morte. Porque não é porque nós morremos que nós vamos virar santos ou anjos, ou vamos virar, de repente, demos, né, diabos, e vamos perecer, né, num sofrimento ad eterno, infinito, enfim. Na verdade, o Espiritismo vem nos ensinar que o céu e o inferno, como muito bem antecipou Jefferson, inspirado, que são estados conscienciais. São estados da nossa consciência, tanto o céu quanto o inferno. Ou estados do nosso coração, sentimentais, emocionais. É como nós estamos na nossa intimidade, que vai exatamente revelar o céu ou o inferno que nós estamos criando ou alimentando. Desta obra, O Céu e o Inferno, Emmanuel escreveu uma outra que se chama Justiça Divina. Tem uma série que a Federação Espírita Brasileira publicou, chamada Estudando a Codificação. Nossa produção rapidíssima já colocou aí, que lindo, né? Justiça Divina, uma obra de Emmanuel, psicografada por Chico, e a gente vê a explicação do livro Céu e Inferno, de vários trechos. E em dado momento, Emmanuel vai nos ensinar que o céu começará sempre em nós mesmos. Então, o céu não é algo que está fora, é algo que está dentro. Não é algo distante, pode estar muito próximo. E também, assim como o céu começa sempre em nós mesmos, o inferno tem o tamanho da rebeldia de cada um. Eu achei esse conceito assim, Elaine Jefferson, queridos amigos do coração, maravilhoso. Quer dizer, o inferno tem o tamanho da rebeldia de cada um. Para dizer, esse estado infernal, que também é um estado íntimo, ele vem de dentro, ele é do coração, não é? Ou é aqui também da nossa mente, né? Um tchauzinho aí para nós, né, Jefferson? Que coisa linda. E aí a gente verifica o que? Exatamente esse tamanho da rebeldia. Quanto mais rebelde eu for, maior será, então, o meu inferno. Porque eu estou no inferno astral, eu estou criando, né, Elaine, esse inferno íntimo. E muito por conta da minha rebeldia, o que a gente pode estar conversando aqui ao longo do nosso bate-papo. É essa questão mesmo, né, Geraldo?
O céu está em nós, né? Se o céu está em nós, o inferno também vai estar em nós. É nossa concepção, né? Nossos equívocos, nossas condições ainda de espíritos imperfeitos que traz essa situação. Hoje a gente vai falar bastante sobre isso ainda, né? Tem muitas questões a ser abordadas nesta linha aí, né? Nós estamos vendo aí que diversos amigos aí estão já entrando em contato, já estão respondendo. Nós vamos novamente lembrar a pergunta inicial, né? Depois a gente vai voltar nela aí. De que forma a compreensão da vida futura te fortalece. Nós já entendemos, né, essa questão da vida futura, ela nos fortalece realmente. Qual é o sentimento que nos traz, então, esse entendimento, né? Nós estamos vendo aí, né, que tem muitos companheiros, né, que normalmente estão conosco, mas hoje, em especial, a gente tem outras pessoas que a gente tem acompanhado em outros canais aí, né? Então, que estão aí, talvez, em função do Geraldo estar conosco aí, né? Então, a gente tem observado outras pessoas, né, do estado de São Paulo, lá de Jales, que têm participado também conosco hoje aqui. Então, desde já a gente já pede, né, desculpas que a gente não vai conseguir responder e nem trazer todo mundo que vai comentar, né, mas se alguém quiser colocar ali a sua pergunta, lembre, né, que a gente só consegue visualizar em função das nossas deficiências aqui de transmissão, apenas pelo canal do Facebook da URI, pelo YouTube da URI e pelo YouTube da FEC, né? Então esses canais a gente consegue trazer aqui para a produção. Os demais ainda, por enquanto, infelizmente a gente não consegue. Então aí, se quiserem colocar nesses canais, fique à vontade, né? À medida do possível a gente vai trazer aí, né? Mas Geraldo, nós falamos aqui da doutrina espírita, né? Então o programa é o que o espiritismo fala, né? E quando a gente fala em doutrina espírita, a gente está falando também, né, do Consolador prometido, que Jesus nos prometeu, né? Então, o que Jesus, né? Vamos botar Jesus nessa linha. Jesus falou sobre essa vida futura, né? Nós temos alguma orientação disso na codificação? O que se pode trazer para nós, Geraldo? Olha, Jefferson, é tão importante essa questão que se nós não entendermos a vida futura, fica complicado a gente entender a própria mensagem de Jesus. Por isso, Kardec se ocupou, na sua genialidade de codificador, de organizador, logo no segundo capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo, trazer essa temática da vida futura, não é? Que meu reino não é deste mundo. Então, Jesus fala realmente de um reino que é divino, que é um reino dele como filho do Pai, como irmão de todos nós, mas um reino que ele conquistou e que nós todos podemos conquistar com os nossos esforços, mas que não é deste mundo. Então, quando ele fala não ser deste mundo, de que mundo ele está se referindo? A que mundo ele fala? Evidentemente, está se referindo ao mundo que não é o mundo terreno, o mundo material. Ele fala do mundo espiritual. E o Espiritismo nos traz com clareza, materializando para nós o entendimento. Daí as obras básicas, fundamentais, com Kardec no Céu e o Inferno, naquela segunda parte, quando traz as entrevistas, que ele faz as evocações, conversando com os espíritos nos mais diversos estados, desde aqueles felizes, a sofredores, a espíritos, né, que estão endurecidos em provas difíceis na Terra, suicidas, enfim, aquelas 5 categorias que ele coloca, vai nos trazendo perguntas e que depois, no desdobramento da psicografia, por exemplo, da Dona Ivone do Amaral Pereira, de Chico Xavier, de Zilda Gama, de Divaldo Pereira Franco, nós vamos ter a materialização desses conceitos para facilitar o nosso entendimento quanto à vida no mundo espiritual, a vida no além. Não é? Eu quero trazer até quase que uma obra rara, a FEB ainda vai reeditar essa daqui, olha, em primeira mão, A Vida Além do Véu. Isso aqui é de um reverendo, né, que é o chamado reverendo Valen Owen, é uma obra muito bonita que fala exatamente dessa nossa vida depois da chamada morte, e vai trazendo esses diversos estados. A gente vai reeditar ainda para essa obra estar acessível a todos os nossos leitores, né, nós que somos todos aprendizes do Evangelho à luz do Espiritismo. Então, veja, se não fosse o entendimento, Jefferson, Elaine e amigos queridos do coração, da vida futura, o ensinamento do Cristo ficaria extremamente inacessível. Porque quando se fala da vida futura, se fala de perspectiva do que nos aguarda. E, evidentemente, o nosso foco não fica limitado apenas à questão circunstancial, à presente existência. Não é simplesmente o que começou nesse momento e encerra no momento da morte.
não é? No momento mesmo que seja da concepção, quando há a fecundação do óvulo pelo espermatozoide, e no momento que é a chamada extinção da vida física, orgânica, quando há morte física. Nós existimos de antes e continuamos existindo depois. Um abraço, querido, aí ao Vilmar, a todos que estão nos cumprimentando, né? Cumprimentando a todos. Muito boa noite, sejam todos bem-vindos, queridos. Uma satisfação estar aqui com vocês. Então, vejamos, essa questão maravilhosa que o Espiritismo nos traz é para a gente entender como Allan Kardec fala consoladoramente, Jefferson e Elaine, lá no livro A Gênese, de que a morte não é um adeus. A morte não é o fim de tudo. A morte é apenas um passaporte para a verdadeira vida. Por isso que a morte é só um até logo, porque a gente vai se reencontrar. Essa perspectiva da vida futura nos traz esperança. Esperança de que nós somos espíritos imortais, temporariamente revestidos de corpos físicos. Então, aqui é uma travessia, nós estamos numa travessia, e é tão interessante aí, Jefferson, que Allan Kardec vai dizer no Livro dos Espíritos que o purgatório é exatamente na Terra, que é outro tema que a gente pode tratar também. Então, entender o mundo espiritual é fundamental. A gente pode falar depois das alternativas, das concepções, né, Elaine? Aí da vida futura ou das alternativas da humanidade, como é apresentado em obras póstumas também. Então, já que você mencionou o purgatório, muitos de nós crescemos com a crença, né, de um lugar circunscrito para o inferno, para o céu. E quando começamos a estudar o Espiritismo, nem sempre nós trouxemos uma compreensão melhor disso. Muitas vezes nós dizemos assim, para onde eu vou? Pensando ainda no lugar circunscrito, né? No céu e no inferno para os espíritas, né? E aí, como é que fica isso? Como é que é essa questão do céu e inferno para nós? Você mencionou que está dentro de nós, né? Mas nós podemos viver hoje, então, o céu? Podemos viver hoje o inferno? Como isso se dá? Não só podemos, como nós vivemos. O inferno e o céu são vividos cotidianamente, diariamente, né, de acordo com o que a gente está alimentando, com o que nós estamos sentindo, como nós estamos vivendo, porque essa questão íntima é uma questão que nós conseguimos administrar, gerenciar. Eu me recordo de Paulo, na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 4, versículo 8, quando ele fala, em tudo nós somos atribulados, mas não angustiados. Nós somos perplexos, mas não desanimados. Porque a tribulação, a perplexidade, vem de fora para dentro. Então, são coisas que a gente não consegue muito gerenciar, como se fossem variáveis, assim, que não dá para a gente controlar. Mas a questão íntima, que é quando vai falar, por exemplo, de uma angústia ou de um desânimo, a gente pode trabalhar. E aí estão exatamente como é a situação, como é que é o estado de ânimo, como é que é o estado de esperança ou de desespero, de ânimo ou de desânimo, enfim. Isso tudo que a gente manifesta na nossa forma de ser, no nosso comportamento, nas nossas atitudes, vão exatamente demonstrar o céu ou o inferno que nós estamos alimentando. E o purgatório, né, na concepção, assim, é tão interessante que antigamente criaram a ideia dos 7 céus, o 7º céu, por isso que fala, você ascender a espiritualidade superior, né, o máximo é você estar no 7º céu. Depois, né, uma visão, uma concepção mais cristã, deu uma amenizada nessa quantidade de céus, que era difícil a gente entender, colocaram 3, então 3 céus, que seria o primeiro céu, essa questão das nuvens, né, como Kardec explica lá no Céu e Inferno, a questão do segundo céu seria os mundos propriamente, que são aí uma infinidade de mundos, que é uma coisa extraordinária, e aí o terceiro céu seria o habitado poderoso, do Todo-Poderoso de Deus, né? Que a gente só vai encontrar Deus no terceiro céu. E entendendo o céu, né, nessa bifurcação, né, ovalada, para entender que, inclusive, a Terra é redonda, a Terra ela não é reta, né, por exemplo, o pessoal não acredita, né, na esfericidade da Terra, para dizer que a Terra é um contínuo, né, como se fosse uma linha reta, o que é um absurdo, né, a ciência já demonstrou o contrário, até para você dizer, então, o que é baixo, o que é em cima. É como se o céu fosse em cima, o inferno embaixo. Elaine, ficou muito forte a concepção de uma coisa e de outra, aí criou-se a ideia de algo intermediário, que é esse tal do purgatório. E o purgatório você fica ali meio que no limbo, né, aguardando uma definição, se você vai ascender que não é pegar fogo, não, é você se elevar, ou se você vai ser, né,
condenado aí à perdição eterna, né, para os fogos dos infernos. Então, por isso que fala, né, os infernos, aquela coisa quente, tudo, mas o céu é uma coisa beatífica, né, serena, tranquila, bem acomodado, né, assim, uma pureza, né, aquela paz, e de repente o inferno é aquela agitação toda, né, aquela confusão. Por quê? São estados íntimos. Aí o indivíduo coloca, vamos botar um purgatório, porque às vezes nem dá para você ir para o céu direto ou para o inferno, vamos deixar esse momento de decisão. E aí ficou esse estado de purgatório, que Kardec diz que, na verdade, o purgatório é a própria provação que a gente atravessa pela necessidade que a gente tem de evoluir. Né, Geraldo, essa colocação até com relação ao purgatório, Kardec, quando inicia no capítulo 5, no primeiro item, ele veio abordar exatamente isso, né, que o evangelho não traz essa palavra de purgatório em nenhum momento, né, então os evangelhos do Cristo não existem, e que o purgatório só foi trazido, né, na igreja tradicional, na igreja católica, em 593, né, depois de Cristo. Então, somente isso que criou o céu. Exatamente esse, veja, e trouxeram por quê? Porque a pena eterna, né, é uma coisa que ficou muito difícil de entender. Como assim, né? Nós conseguimos perdoar e Deus não consegue, né? Se nós temos penas já, que ela pode ser redimida, né? E Deus não permite remissão das penas, como é que fica isso? Ficou muito radical, né, Jefferson? Ficou muito radical, aquela coisa assim, ou 8 ou 80, né? Pera, Deus, pelo menos tem algum ponto de bondade, né? Vamos amenizar isso. Então, nessa situação, então, na realidade, nós vemos que a própria igreja já procurou, então, trazer, né? E aí, no item 8, Kardec vai nos abordar que o Espiritismo não nega, de forma nenhuma, né? Mas antes confirma a penalidade da vida futura, né? Então, ele vem entender isso, mas não vem entender exatamente como aquele inferno circunscrito, né? Fogo, ou qualquer coisa que a gente possa ver, que a própria igreja tradicional hoje já tem uma outra concepção sobre isso, né? É muito mais uma questão moral, né? Veja que coisa interessante. Na quarta parte de O Livro dos Espíritos, que é uma obra monumental, não é, Elaine? É para ser lida, para ser meditada, para ser estudada o tempo todo. Nós precisamos nos dedicar no mínimo 15 minutos por dia para o Livro dos Espíritos, só para o Livro dos Espíritos. Isso é fundamental. E eu estou falando aqui para mim mesmo, tá, gente? Não estou falando aqui para ninguém, para dizer, né, está ensinando, não. Estou trazendo para mim mesmo. Como é gostoso esse contato. Veja, a quarta parte se chama Das Esperanças e das Consolações. Não é das aflições e punições. Vai falar das esperanças e consolações. Quer dizer, traz uma visão muito diferente, porque quando você fala em céu, dá a impressão que você está falando em premiação, e quando você fala em inferno, você está falando em punição. E a justiça divina, né, Jefferson, ela é eminentemente bondosa, amorosa, misericordiosa. Eu queria dizer que muitos de nós, né, Geraldo, Jefferson, chegamos à doutrina espírita depois de um acontecimento doloroso, de alguma circunstância de perda. E aí, quando a gente busca compreender o céu e o inferno dentro do que o livro, O Céu e o Inferno e a doutrina nos traz, e aí a gente começa a entender que não há distanciamento eterno, né? Nós nos reencontraremos. Então, aquele que porventura, pela sua condição de vida, estava num estado de perturbação, quem não está, né? Não estará distante daquele que dedicou a sua vida em servir e desencarnou numa condição de maior sustentação, porque Deus nos permite o reencontro. Então, isso é tão consolador para aquele que está passando por momentos difíceis, não é mesmo? A gente está recebendo algumas contribuições dos nossos irmãos ali pelo chat, respondendo aquela nossa pergunta inicial, né? Eu gostaria que a produção destacasse a resposta do Vitor Hugo, por favor. Ele diz para nós assim que a certeza da vida futura eleva o nosso ponto de vista com relação à vida terrena. E eu gostaria de destacar isso porque justamente responde aquilo que vocês dois comentaram agora, né? Sobre a nossa vida sendo a oportunidade de purgar, de crescer, de evoluir, de reparar, né? E antes de iniciarmos esse programa, o Campetti tinha nos indicado esse livro, Justiça Divina, e eu estava estudando esse livro, um dos primeiros capítulos fala do bom combate, não é? Então, Emmanuel vai fazer uma comparação da nossa vida com a parábola do filho pródigo, e ele vai dizer que quando nós renascemos,
nós estamos nessas nossas experiências múltiplas, acertando, muitas vezes errando, e ao retornarmos à pátria espiritual é como aquele filho que volta à casa do pai e vê aquelas mãos amorosas o amparando, muitas vezes envergonha-se das mãos sombrias que traz. Então, ele vai nos trazer uma frase dizendo para nós assim: que o verdadeiro campo de luta somos nós mesmos, aproveitando a bênção da reencarnação. Gostaria, Campete, que você pudesse abordar um pouco como é que nós podemos aproveitar a bênção de estarmos aqui, nesse campo de luta, nessas experiências da vida, para que nós possamos construir um porvir melhor. Pergunta fácil de responder, né? Olha só. Assim, de tudo que a gente vem aprendendo, refletindo sobre a doutrina espírita, nós somos, conforme nos ensina Leon Denis, no livro O Problema do Ser, Destino da Dor, os artífices do nosso próprio destino. Vale dizer, nós co-criamos com Deus a nossa própria trajetória, porque nós temos o livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio ele pode ser utilizado da maneira adequada para que a gente faça a nossa trajetória no que é normal, no que é a seguir espontaneamente a lei de Deus ou a lei divina, né, que são a mesma coisa. Aí o destaque, né, Leon Denis, lindo, né, esse pensador, esse filósofo e ao mesmo tempo poeta do espiritismo. Filósofo porque escreve de uma maneira profunda, maravilhosa, e poeta porque escreve de uma elegância, com uma elegância, é tão gostoso ler Leon Denis. Depois que a gente lê Leon Denis, não quer parar de ler, viu? É gostoso mesmo. E ele escreve com profundidade e leveza, vai tocando a nossa alma, né, a nossa mente, para a gente aqui se consolar e esclarecer. E é exatamente isso, nós vamos, assim, construindo o nosso destino com o nosso caminhar, com o nosso andar, com as escolhas que nós vamos fazendo. Então, Elaine, nós temos diante de nós os recursos indispensáveis para fazer o melhor ao nosso alcance. Ninguém vai ser responsável pela nossa felicidade ou infelicidade, a não ser nós mesmos. O Jethro faz um lançamento de uma questão, e se alguém pode fazer o nosso inferno, né? Não necessariamente, na verdade a gente mesmo faz o nosso céu, o nosso inferno, não é o outro. E a gente só permite que haja influência do outro por uma questão nossa, porque a gente se conecta, a gente se afiniza de certa maneira, mesmo que seja para o desequilíbrio, não é? Aquelas vibrações que se encontram ou desencontram, alinham-se ou desalinham-se, e a gente tem essa conexão que precisa ser cada vez mais, digamos assim, elevada, equilibrada, para que nós constituamos o céu na intimidade do nosso coração e na nossa mente, não fiquemos nessa purgação, nesse purgatório ou nesse inferno, não é? Agora, nós temos sim os recursos fundamentais, Elaine, para fazer o melhor diante de nós. E Deus é tão bondoso que nos coloca as provas não como punição. As provas que surgem são oportunidades. E essas oportunidades são para que nós sigamos o caminho do bem. Se a gente aproveita a prova, nós passamos, a gente segue em frente. Se por um acaso nós somos reprovados naquela prova, naquele teste, nós mais tarde, no tempo certo, com a condição que a gente tiver, nós vamos ser submetidos à chamada expiação. Então a expiação não tem nada de condenação. Uma punição, Deus está condenando, nós estamos no mundo de expiação e provas, aqui é tudo mal, não, aqui é o império do mal temporariamente, mas a expiação vem como uma oportunidade que se renova, para que a gente aproveite o que nós não aproveitamos antes, agora a gente tem condição de aproveitar. E essa expiação pode ser numa próxima reencarnação? Pode ser na próxima encarnação, pode ser, inclusive, nesta mesma encarnação, né? Porque Deus é tão bondoso que às vezes a gente comete, por exemplo, um deslize, um erro, um equívoco, alguma coisa, usa o livre-arbítrio de uma maneira que não foi tão adequada, e a gente tem nesta mesma existência a oportunidade de purgar, entre aspas, de passar por uma experiência que vai nos ensinar. Agora, veja bem, né? Campete, quer dizer que Deus anda punindo por aí. Não, Deus não anda punindo por aí nem por lá. Nunca puniu, nunca punirá. Nós é quem, na nossa consciência, criamos uma espécie de tribunal. O Espiritismo jamais condena, o Espiritismo jamais julga e muito menos vai punir quem quer que seja. Nós é que às vezes somos preconceituosos, somos julgadores, e aí entramos até numa questão íntima, né, Jefferson, que é muito perigosa, de autoculpa, de autopunição, de automaceração. São sentimentos de baixa autoestima que não nos elevam.
que não nos dão segurança. E a gente aprende a necessidade assim. Tudo bem. O caminho normal, o caminho natural, o caminho do bem, da evolução. Ninguém precisa errar para aprender, mas nós também aprendemos com os erros. Confere, isso é A importantíssimo. doutrina, a doutrina espírita, né, Campetti, ela é consoladora, então ela traz as informações para que nós possamos entender essas questões que ainda é muito difícil, né? Para nós temos, porque como a Elaine já falou algumas vezes, nós trazemos arraigado, né, na nossa intimidade, ainda muitos problemas, né, dessas condições do passado. Então, esses raciocínios equivocados em relação ao entendimento sobre as questões de sofrimento, penas, inferno, céu, purgatório. Então, isso para nós não temos de cuidar, nós estamos trabalhando. Mesmo nós estudando a doutrina espírita, ainda na nossa intimidade nós carregamos muito do inferno trazido lá pela igreja ainda tradicional, o purgatório, né? Os Então, atavismos. Isso são os atavismos que estão em nós. Nós precisamos reconstruir, então, essas condições, né? Mas antes de eu ter uma perguntinha para fazer para o Campetti, mas antes disso, eu gostaria que a produção colocasse ali uma fala da Irani, que ela nos diz que a certeza da vida futura após a morte se faz acreditar que tudo vale a pena, principalmente nos esforçando para evoluir. Você veja que maravilha isso, né? Então, realmente isso nos dá as condições para que nós possamos nos esforçar mais, porque nós entendemos que a vida continua, que a vida não vai acabar agora, né? Então, que temos todo o esforço que fizermos agora, nós somos espíritos encarnados, todo o esforço que fizermos vai ser contado, né? Então, e não tem hora, né? Não tem hora para nós aprendermos, né, Campetti? Não preciso, porque eu não tenho mais idade, né? Muitas vezes, hoje a gente vê cada vez menos isso, né? Mas ainda um pouco mais com o passar do tempo, eu via muito, já passei do tempo de estudar, já não posso mais aprender. Quer dizer, nós somos espíritos, vamos aprender sempre, né? Mas nessa questão do aprendizado, eu vejo, Campetti, que uma das coisas que é muito difícil é que ainda, quando a gente fala em céu, inferno, nos remete ainda uma condição que nós olhamos que é o sofrimento. Eu vejo que talvez um dos grandes problemas é porque nós olhamos a forma errada do sofrimento, né? Nós vemos o sofrimento como um castigo. Você já disse que Deus não castiga. Se Deus não castiga, né? Então como é que nós podemos ver o sofrimento? O que a doutrina espírita diz sobre o sofrimento, né? Ele é uma oportunidade ou ele é um castigo, né? Como é que é isso? Olha só, tão interessante, né? O assunto é assim empolgante. Eu espero que vocês que estão acompanhando e estejam gostando, porque eu aqui estou adorando, né? Não sei também, Jefferson e Elaine aí, é tão gostoso. Veja que coisa, o sofrimento é inerente, Jefferson, à imperfeição humana. Está no capítulo 7 da primeira parte do livro Céu e Inferno, que trata exatamente da temática desta noite aqui. Então, enquanto nós formos imperfeitos, nós vamos sofrer. À medida que a gente vai minimizando a imperfeição, ou seja, vamos evoluindo, né, nesse estado de perfectibilidade, ou seja, a gente vai gradativamente, passo a passo evoluindo, a gente vai deixando de sofrer. E Allan Kardec coloca isso lá na primeira parte, no capítulo 7, quando ele fala do Código Penal da Vida Futura. Algumas pessoas, só de ouvir esse nome, já se assustam. Meu Deus, Campetti, é um Código Penal da Vida Futura. Não só da vida futura, seu infeliz, existe agora para a vida presente também. Então, sejamos felizes, aproveitando essas dicas, essas orientações, esses conselhos que a gente tem, esclarecimentos da doutrina espírita, para a gente, desde agora, já verificar o que nós podemos fazer. Então, a gente verifica ali, né, quando a gente comete um erro e tal, tem entre os itens que são os artigos 15 a 17, né, você passa por 3 estágios, que é o arrependimento, que é o primeiro ponto, cometi um erro, me arrependo. O começo da trajetória da correção é o arrependimento, eu preciso reconhecer que eu errei. Senão, não tem como. É como se eu estou doente, não reconheço que eu estou doente, não vou me tratar. Posso até desencarnar no caso, não, você vai até morrer, mas não desencarnar, né? Vai ficar ali no processo da morte, mas não vai se libertar espiritualmente, porque pode ser até indiretamente um suicídio. Veja, eu preciso me cuidar, então eu preciso identificar, diagnosticar a minha necessidade. Primeiramente, eu reconheci o erro, me arrependi. Não adianta ficar chorando as mágoas no arrependimento, né? Ficar até com remorso, isso não vale nada isso. A gente precisa sair. E aí vem Deus na sua beleza, na sua misericórdia, e nos dá a oportunidade da expiação. Ou seja, a gente precisa pagar a conta que a gente deve. Campetti, essa visão é tão de tribunal, é tanto assim. Calma, é a lei de Deus sendo aplicada. A expiação, a oportunidade que a gente tem de fazer o que nós não fizemos. E Deus nos concede o tempo, Elaine, e a reencarnação. Por isso que a gente pode expiar, inclusive, uma dívida, não só necessariamente na próxima encarnação ou reencarnação, mas até daqui 1000 anos, quando a gente tiver condições.
né? Deus dá, por isso que não é a lei de Talião, não é a lei, né, de ação e reação no sentido de você bateu, levou, mas é a lei de causa e efeito, né? Incluindo o tempo e a oportunidade da reencarnação. Então a gente tem o sofrimento, ele é inerente ao nosso estado de perfeição. Depois a gente vai passar para a reparação, que é quando a gente começa a adquirir os créditos, ao mesmo tempo que expia, a gente já pode estar reparando. Deus dá a oportunidade de a gente fazer muita coisa boa e não precisar sofrer para você pagar uma conta. Eu posso pagar uma conta, assim, diante da misericórdia divina, com amor, com trabalho, com caridade. Olha só que coisa. Por isso, lá no Código Penal, Código, é o artigo 33, quando fecha, ele coloca exatamente assim: o sofrimento é inerente à perfeição humana. Nós sofremos porque utilizamos inadequadamente o livre-arbítrio, assim como podemos ser felizes se usarmos bem o nosso livre-arbítrio. A cada um é dado segundo as suas obras. Geraldo, você falando ali, né, principalmente no começo ali, que às vezes a gente tem dificuldade só em escutar, né, Código Penal da Vida Futura. Mas e se nós não aprendermos isso, né? Como é que fica? Eu lembro aí de uma orientação do Cristo que diz: conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Se nós não entendermos essas questões, como é que nós vamos se libertar do nosso próprio atavismo, dessas condições que ainda não compreendemos? Então a gente vê a necessidade do esforço que nós devemos ter para que possamos realmente estudar essas questões, né? Não só ler, né? Porque não basta ler uma vez, né? Nós vamos ter que ler, meditar inúmeras e talvez em muitas encarnações ainda para compreender exatamente essas questões todas que estão ali. E o Céu e o Inferno é extremamente belo, né, nas suas colocações. Nós vamos navegar por óculos, já falou do livro dos Espíritos, né, da questão a partir lá da questão que vai entrar da 920, que entra na parte especificamente do Evangelho, do livro do Céu e Inferno. Então, que é maravilhoso. Mas o próprio livro, né, que é a detalhamento das próprias questões que lá estão, ele é extremamente importante, né? E é um livro que muitas vezes não é tão lido, tão estudado, né, pelos espíritas. Mas, Elaine, nós temos aí inúmeras, estamos tendo até dificuldade em acompanhar hoje aí, né? Um efeito, acho que, geral do Campete, né? Nós estamos com muitas colocações e muito comentário que a gente está tendo dificuldade. Como é que estamos aí, Elaine? Eu só queria comentar, né? O Jefferson ressaltou agora o livro O Céu e o Inferno, e nós temos esse livro dividido em duas partes. Muitos de vocês, claro, já o estudaram. A primeira dela nos traz todo esse entendimento sobre o conceito de céu, de inferno, anjos, demônios. E a segunda parte vai nos trazer os casos, as experiências, né? O que torna para nós ainda mais acessível a nossa compreensão. Um deles me chamou tanta atenção hoje quando eu lia, que é de Samson, né? E ele diz assim, em determinado trecho, na sua resposta: até a última hora, há os que creem no nada, mas no momento da separação, o espírito tem um exame retrospectivo profundo. A dúvida se apodera dele e o tortura, porque se pergunta em que vai se tornar. E aí eu fico pensando, Campete, Jefferson, muitos chegam nos atendimentos fraternos, na casa espírita, com essa indagação: o que acontece depois da morte? Para onde nós vamos, né? A ideia ainda do local, né? Mas como se dá isso? Como que está esse espírito após o desencarne? Sobretudo esse que vocês citaram agora, que padeceu, né, dor, sofrimento, muitas vezes se desviou de diversas formas. Então, gostaria que o Campete falasse um pouquinho para a gente sobre isso. Nós temos, é tão interessante, né? No livro Obras Póstumas, tem um capítulo que se chama Cinco Alternativas da Humanidade. E aí Kardec escreveu esse texto, e ele não publicou, só foi publicado 21 anos após, né? Está aí a capa do livro, 21 anos após a sua desencarnação, que foi em 1890, organização de P.G. Lemarie, uma bela organização, conteúdo muito bom, e alguns assuntos também suscitaram aí, digamos, alguns questionamentos, algumas polêmicas até, né? A questão de reencarnação de Kardec, essa coisa toda. Enfim, mas o livro é excelente, merece ser lido, merece ser estudado. Nessas 5 alternativas da humanidade tem o que nos espera como concepção do entendimento, né, das pessoas. A doutrina materialista, que é aquele negócio seguinte: olha, meu amigo, é que a vida é a matéria, é aqui, é o hoje, é o agora, viva bem, porque você só tem uma vida, e eles estão certos que nós só temos uma vida, Jefferson?
De fato, nós só temos uma vida. Mas é a vida. Estão certos? Estão certos. Estão certos? Estão certos nesse ponto, só temos uma vida, porque a vida é a vida do espírito, é uma única vida, a vida espiritual. Mas existências nós temos inúmeras, incontáveis, né, que são chamadas encarnações e reencarnações. Mas a doutrina materialista, ela tem esse grande limitante, que é a concepção de que você vive o agora, é o hedonismo, é o momento do usufruto no momento, é o gozo, é aquilo, você faz por isso, e aí morreu, meu amigo, acabou. Então, é mesmo só agora, você não tem perspectiva nenhuma, tudo acaba. Essa é a doutrina materialista. Existe a doutrina panteísta, acredita que a gente continua depois. Só que a gente continua o seguinte, é como se fosse uma gota caindo no oceano. Nós perdemos a nossa individualidade, deixamos de ser quem nós somos porque nós reintegramos a um todo, e fica meio confusa essa ideia. Existe uma doutrina deísta, que é no sentido de que se acredita em Deus, mas ou um Deus que assume tudo, tem todo o poder, e não adianta a gente fazer qualquer coisa porque é Deus quem vai fazer, ou é um Deus que cria suas leis e larga os filhos ali à vontade para eles fazerem o que bem entenderem, o problema é deles, não é? Então é um pouco estranho também. Existe a doutrina dogmática, que é essa que vai trazer o céu, o inferno, o purgatório. Alguns acreditam, até Elaine e Jeff, que depois que a gente morre, né, o espírito, na verdade, continua vivo, então a gente continua vivo, mas nós vamos adormecer, a gente fica dormindo durante um tempão, até que vem Jesus lá, né, com seus eleitos e tudo, para poder, então, nos acordar e ver se a gente vai para o céu ou vai para o inferno, né? Nada mais é do que uma teoria que também dogmática aí, que vai trazer essa concepção de punição ou de condenação, enfim. E a doutrina espírita, que seria a quinta alternativa, que Kardec coloca. Na verdade, o que nós encontramos do outro lado é o resultado do que nós somos. É o resultado do que nós fizemos. Nós estaremos do outro lado na condição em que semeamos, em que plantamos, e vamos colher os resultados disso, como fruto de uma meritocracia que é equitativa, que é justa, porque dá a cada um segundo as suas obras. Então ninguém vai ser privilegiado ou vai ser punido. Ninguém vai para um céu, vai para o inferno, fica num purgatório. Nós vamos encontrar os estados íntimos que nós alimentamos. E esses estados, sim, podem trazer dor, sofrimento, apego, podem trazer ainda traumas, aflições, angústias, como podem trazer uma paz, uma leveza, um sentimento, né, de bem-estar, porque nós construímos isso ao longo da nossa trajetória. Então, André Luiz, quando é apresentado por Emmanuel, traz o novo amigo, não é? Ele faz o prefácio da obra Nosso Lar para dizer que a grande surpresa que a gente tem diante da morte é de que nós continuamos vivos. E o que aí, nós... Pois não. aí falando nisso, Campete, a gente às vezes fica pensando assim, nós espíritas às vezes só mudamos o termo, né? Eu vou para o céu, vou para a colônia. Eu vou para o inferno, vou para o umbral. E aí? Vou para o umbral, todos vamos? Como é isso? Tem que abrir o microfone. Estava vendo ali a capa do livro, né, com a evocação da página ali do filme, né, Nosso Lar. Olha só, para o umbral nós todos iremos. Não tem como desencarnar sem passar para o umbral. Sabe por quê? Nossa, Campete, você está falando uma aberração. Onde é que está isso na doutrina espírita? É porque a morte é uma travessia. A desencarnação é um passamento, como Allan Kardec chama logo lá no primeiro capítulo da segunda parte, né, quando ele vai evocar, né, ele traz lá esses conceitos todos, depois traz as evocações. Esse passamento é essa passagem, é quando então nós atravessamos o pórtico, que é esse portal, que é o umbral. Nós todos passamos por isso, e é perfeitamente comum, natural, uma espécie de perturbação. Assim como para reencarnar nos perturbamos um tanto quanto, quando nós desencarnamos também nos perturbamos. E essa perturbação será maior ou menor a depender do nosso nível de desapego, de desprendimento, o que o sono diário nos ensina a fazer, que é um treino para a morte, mas a morte que nos leva à libertação. Então, claro, aí a questão é se nós vamos ficar ou não no umbral, não é? A gente diz assim, eu quero ir para Nosso Lar quando desencarnar. Provavelmente a lotação já não vai permitir mais, porque já na época lá de 44 já tinha 1 milhão de habitantes, agora imagina, não é? Quantos? Eu quero ir para o Nosso Lar. Se você quer ir para o Nosso Lar, você está pedindo para ir para o umbral, sabia?
A gente brinca assim, porque o nosso lar está inserido no umbral, né? Várias colônias, vários postos de socorro estão ali no umbral para prestar assistência, principalmente os dois ministérios ali do auxílio, né? Da regeneração, que estão trabalhando exatamente as maiores necessidades. Então, a gente vê na obra de André Luiz, quando fala do mundo espiritual, é muito comum, viu, Elaine e Jefferson, a gente atravessar esses estados. Não é propriamente um local circunscrito, né, que a gente vai ali marcado, é muito mais um estado em que a gente se encontra e a gente se afiniza por uma questão, então, de sintonia com aqueles que são similares ou que estão atravessando situações semelhantes. Aí é uma questão de aproximação, semelhante atrás semelhante, já dizia meu papaizinho, né? Então, a gente vê aqui o quê? A necessidade de nós buscarmos um equilíbrio desde agora para que essas dúvidas, essas incertezas não alimentem o nosso íntimo e a gente não se sinta inseguro. Porque nós que somos espíritas, nós não temos medo da morte. Nós espiritistas, nós temos pavor da morte, porque a gente sabe exatamente o que nos aguarda. Então, nós temos que nos preparar exatamente de uma maneira adequada para que o que a gente já sabe se vai encontrar do lado de lá é a consequência que estamos fazendo aqui, então vamos fazer a melhor escolha. Vamos começar arrumando a nossa cama, viu? A amiga escreveu, o que é arrumar a nossa cama? É começar fazendo feijão com arroz, é fazendo o básico. Comece organizando-se, cumprindo as suas tarefinhas. A rotina diária é uma bênção. Assim a gente vai conquistando o céu. A felicidade não está fora, está dentro, não está longe, está perto. E depende de nós, dando passo a passo, sem exagero, sem cobranças, né? Assim que a gente, não dou conta, ninguém é super-homem, ninguém é Mulher Maravilha, né? Embora a beleza do Jefferson parece um super-homem, a beleza da Ilana parece uma Mulher Maravilha, mas aqui nós estamos o quê? Todos dando passo a passo, devagarzinho a gente vai chegando lá, né? E vamos ter esperança. Você falando, né, Geraldo, a gente lembra aí, né, de alguns ensinamentos que a doutrina nos traz. Uma delas, né, que nós estamos inseridos sobre as leis divinas, né? E essas leis, uma delas é a lei de progresso. Então todos nós estamos progredindo e esta condição nos remete a entender que amanhã seremos melhor que hoje. Então, isso já é uma esperança que a doutrina nos traz, que amanhã vai ser melhor. Então, a minha condição, e outra, que a condição melhor dentro dessa mesma questão da progresso, a minha melhor condição é agora. Então, eu como espírito nunca tive melhor que este momento, né? E a gente compreende isso. É claro que a gente às vezes desvia essa análise, esse pensamento, essa compreensão, porque nós olhamos com um olhar materialista. E aí a gente olha para o corpo físico, para a saúde, para a conta bancária, e a gente não vê essa condição melhor, né? Mas claro, isso são questões transitórias, passageiras, que não faz parte, né, de nós como espírito. Isso vai ficar para trás, né? Então nós estamos inseridos na lei. E aí a gente pergunta, mas aonde está essa lei, né? Que eu preciso saber onde estão essas leis, né? E a gente então lembra, né, que a pergunta 621 do Livro dos Espíritos, então quando Kardec pergunta onde está escrito a lei divina, ela está na nossa consciência. E se ela está na nossa consciência, nós observamos todas as vezes, quando nós cometemos algum equívoco perante a lei divina. A nossa consciência nos cobra, dizendo, olha, você não devia ter feito isso. E aí muitas vezes nós entramos com uma desculpa qualquer e perdendo naquele momento uma oportunidade de construir então esta vida melhor da manhã. Porque a lei está na consciência, ela nos mostra o caminho assertivo, nós negamos o caminho e por consequência vamos ter aí a fatalidade de ter expiações, provas necessariamente no futuro para entender que daquele comportamento não pode ser daquela forma, né? O que você pode que não fazer? É, né, Jefferson? Não é uma punição. Veja, tudo isso que você está falando é um processo educativo da lei divina, que corrige com amor. É uma oportunidade, né? A oportunidade do aprendizado, do crescimento, do desenvolvimento. Nós todos estamos aqui. Se há uma fatalidade, como você falou, é da evolução, é a do bem e do amor. Ninguém consegue fugir. O máximo que a gente consegue fazer, né, Elaine, é segurar um pouco isso. Eu não estou afim de fazer nada, né? Você pode ficar até um certo tempo. Daí a pouco, meu amigo, você vai levar de rodão. A própria natureza vai lhe impulsionar. Então, a gente precisa fazer a nossa parte. E essa parte, ela não é nada além do que está diante da nossa condição. Não é assim, acima das minhas forças. Eu vou dizer, mas eu sou assim, um indivíduo que eu não dou conta, né? É muito peso para os meus ombros. Não. Olha, primeiro que nós não estamos sozinhos, nunca. Começa que a gente já tem um amigo espiritual, uma amiga espiritual,
E Deus já coloca essa bondade, essa misericórdia para nos orientar, nos ajudar, né? Olha, vamos caminhar juntos, meu amigo. Você está aqui, nós assumimos um compromisso, assumimos ali, né, a condição de estar trabalhando, né? Ivan diz que a nossa consciência é o nosso juiz, mas também o juiz, ele não condena. O juiz não está para condenar, nem para ficar julgando no sentido de que você errou, não. É uma apreciação, uma avaliação. Fazer avaliação de como nós estamos é perfeitamente natural. E é assim que o nosso amigo espiritual espera, que ao chegar, por exemplo, de retorno ao plano espiritual, a gente pode fazer um balanço, e que esse balanço seja feito, né, Elaine, diariamente, cotidianamente, para você ver, olha, eu estou melhorando um pouco, como o Jefferson falou, hoje eu estou na melhor versão de mim mesmo. Nós todos somos originais, como nos ensina Emmanuel. Deus não cria duplicatas, só originais, somos indivíduos. E hoje estamos na melhor versão de nós. No final aqui desse programa, o Espiritismo fala, né, sobre o céu e inferno, nós vamos estar melhores ainda, porque assim é a lei da evolução. E assim a gente vai seguindo, passo a passo, sem exageros, sem cobranças descabidas, porque esse céu que a gente fica esperando também, a gente não pode ficar buscando ele tão desesperadamente, porque a gente vai encontrar uma surpresa diante disso, né? Essa busca desenfreada do céu pode ser um estado de inferno íntimo, né? Nós não vamos nos sentir satisfeitos. Eu só estava me lembrando aqui, olha, parabéns ao trio, Josiane, parabéns a todos vocês também. Eu estava me lembrando aqui, e aí os nossos internautas, Elaine e Jefferson, podem buscar a fonte, porque eu confesso a vocês que eu não me recordo, me perdoe, eu sou bibliotecário, mas aqui me fugiu a fonte. Eu acho que é Hilário Silva, se não for o irmão X. Talvez no Vida Escreve, eu estou dando algumas dicas aí, deve estar por ali, não é? Ou se não no Almas em Desfile. Mas ele nos conta uma história de um indivíduo que queria muito ir para o paraíso, aquela concepção do céu, né, da beatitude contemplativa, e ele era muito devotado nas orações, assim, né, mas ele queria logo ir para o céu. Ele queria ir para o céu porque ele não queria, olha, ele queria descansar eternamente, ficar numa beatitude, assim, não fazer nada, e ele realmente acaba, né, morrendo, e ele vai desprendido para um local em que ele encontra tudo o que ele queria. Jefferson, mas que maravilha! Ele encontrou aquela beatitude, aquela paz, aquela serenidade, não tinha nada para fazer, não tinha ocupação, era tudo ar, assim, passava devagarzinho, de vez em quando alguém tocando uma flauta, né? De vez em quando vinha lá uma uva para ele comer, degustar, aquela coisa assim, e ele foi sentindo, o dia foi passando, a semana passando, os meses se passando, ele foi se entediando, e de repente ele avistou ao lado dele uma pessoa, um amigo espiritual, alguém que estava ali, e aí ele fala, olha, eu já não suporto mais, por favor, eu não quero ficar neste céu, eu quero ir para o inferno. Aí, quem estava ao lado dele diz, você imagina que está onde? Onde você pensa que está? Ele já estava no inferno. Então, a gente às vezes pensa, nessa ociosidade toda, não fazer nada, nós não estamos aqui também assim, nós estamos aqui para trabalhar, né, Elaine? É o verdadeiro inferno. Ficar, né, na ociosidade. A Évila, ela tem uma pergunta que vai ao encontro com isso que vocês estão falando, da necessidade de nos espiritualizarmos. Campete falou há pouco que esse nosso período no umbral depende muito do nosso estado de espírito, né? Quanto mais espiritualizados. E ela pergunta assim, Évila Almeida, como chegarmos ao céu de espiritualidade, se precisamos da matéria para sobreviver nesse planeta? Né? Gostaria que você Eu vou falasse um falar pouquinho rapidinho para sobre deixar isso, o Campete. Jefferson responder. Olha, eu estou me lembrando de uma mensagem do Bezerra de Menezes pela psicofonia de Divaldo Franco, salvo o melhor juízo, é de 2005, do Conselho Federativo Nacional, chama-se O Sal da Terra. Eu acho que é essa, não é, Elaine? E aí é tão assim bonito que veja só, Jefferson, Bezerra de Menezes concorda com Jesus, que concordou com Eclesiastes, lá no Antigo Testamento. A felicidade não é deste mundo. Está tudo certinho, a felicidade não é deste mundo. Mas Bezerra de Menezes completa. A felicidade não é deste mundo, mas será conquistada por intermédio dele. Então, aí vem a resposta, né, Évila? Exatamente nesse sentido, na condição em que nós encontramos a matéria, uma passagem fundamental para a nossa eterização. Nós passamos ainda pelo estado mais grosseiro para chegarmos ao estado mais purificado.
o estado mais denso para chegarmos ao estado mais leve, e a gente vai se desenvolvendo com esforço próprio. Então, a matéria também é uma grande oportunidade. A gente não deve condenar, como nos ensina o espírito Hahnemann, criador da homeopatia. Não adianta você macerar o corpo, né, quando comete um erro, um equívoco e tudo, porque não é o corpo o responsável. Não vamos falar culpado. O responsável é o espírito, somos nós mesmos. Então, a gente tem que se educar, se corrigir, amando a nós mesmos, né, para que a gente não se macere emocionalmente, psiquicamente, espiritualmente, e vamos nos sentindo diminuídos. Nós somos filhos de Deus, meus irmãos, e Deus quer o nosso bem, a nossa felicidade. Nós estamos aqui para sermos felizes, não é para ficar sofrendo, não. Ah, sentimos dor, sim, Campete. A dor faz parte do processo evolutivo, o sofrimento não. O sofrimento é uma questão de escolha nossa, segundo algumas definições. Então, o sofrimento seria o prolongamento desnecessário da dor, ou seja, por um uso do livre-arbítrio equivocado. Atravessamos a dor, tiremos a lição, levantemos a cabeça e sigamos em frente. Eu vou fazer mais uma propaganda aí, né, Campete, do Código Penal da Vida Futura, lá do Céu e Inferno, né? Que o pessoal tenha curiosidade e possa lá estudar, né? Nisso, no item 2, Kardec vai dizer que a completa felicidade prende-se à perfeição, isto é, a purificação completa do espírito. Então, a gente às vezes almeja, né, a questão da felicidade aqui na Terra. Nós somos ainda espíritos imperfeitos, estamos numa trajetória evolutiva, estamos mais próximos do princípio que do fim, mas já queremos almejar, né, o fim. Né? Isso não vai acontecer, né? E aí a gente então entende, né, a fala de Cristo, quando diz: conheceis a verdade vos libertará. Né? E aí a última colocação, que também está colocado lá, né, o Kardec também nos coloca, bem no finalzinho do item 33, que você já nos trouxe ali, também do Código Penal de Vida Futura, né? Que é a cada um segundo suas obras. Então vai depender exatamente daquilo que nós fazemos. Então nós temos que procurar ser mais assertivo, né? Então, se nós formos mais assertivos, teremos um resultado melhor. Mas nosso tempo voou hoje, Geraldo. Na realidade, a gente não viu, né? Passou o tempo de uma forma muito rápida. Então nós já temos que ir para o encerramento, já estamos aí, né, no nosso tempo limite. Então, nós agradecemos a todos que aqui participaram. Hoje nós tivemos inúmeras participações do exterior, São Martim, em Los Andes, Argentina, tivemos Maranhão. Esse acho que é o efeito geral do Campete aí, né? Ceará, né, do Recife, de Aracaju, Brasília, e mais as cidades conhecidas aqui da nossa região: São Francisco, Joinville, Florianópolis, Guaramirim, Pescaria Brava, Timbó, Laguna, Tubarão, Camboriú, Jaraguá do Sul, Indaial, Lages. Essa foi o que a produção conseguiu trazer, né? Então, provavelmente tem muitas pessoas aí que todos agradecemos aí a participação, que possamos, né, todos dar continuidade nesse aprendizado que a doutrina nos oferece. Nós sabemos que não é uma discussão, uma conversa dessa que a gente vai resolver as nossas dificuldades e nem aprender aquilo que precisamos. Isso vai depender de muito esforço e vontade nossa ao longo da nossa jornada para isso. Mas eu agradeço já desde já. Então eu gostaria que a Elaine então encaminhasse, não, na verdade o Geraldo, que pudesse dar suas palavras finais, e depois a Elaine já faz um encerramento para nós aí. Ok, bem rapidinho então, queria agradecer, viu, Jefferson, Elaine, o convite, a honra de estar aqui com vocês, agradecer a presença de todos aí que tão gentilmente, né, essa consideração, esse amor, esse carinho, que já denota toda a boa vontade que eles têm para conosco, né. Dante Alighieri teve muito mais facilidade em pintar o inferno do que o céu, não é? Porque nós estamos ainda muito mais próximos do inferno do que do céu. É natural que assim seja na nossa condição. Mas isso não é motivo de desânimo. Nós já estamos chegando na metade do caminho, quando a gente pega aquela escala que Kardec coloca, né? Desde o mundo primitivo, mundos de expiação e provas, o mundo de regeneração, mundo ditoso ou feliz, e os mundos que são, de fato, né, aqueles divinos ou celestes. Nós já estamos chegando nessa metade, dessa caminhada, estamos dando os passos. Então, a nossa visão tem que ser esperançosa. Uma visão de quem acredita de que o amanhã será melhor, que começa desde agora, e de que o reino do céu será assim implantado na terra, começar no coração de cada um de nós, como nos coloca a questão número 1019, na resposta lá que a gente tem, belíssima, para a nossa reflexão. Então, tenhamos esperança, façamos a nossa parte, acreditemos, tenhamos a certeza que quando a gente espera, a gente alcança, e aquele que perseverar até o final será vitorioso, sobretudo
sobre nós mesmos, sobre a nossa intimidade, para a gente poder vencer os vícios e trabalhar essas qualidades, essas virtudes que a gente ainda tanto precisa adquirir. Um beijo no coração de todos e um abraço virtual, uma gratidão aos amigos queridos. Obrigado, Geraldo. Mas ainda gostaríamos de você mais um trabalhozinho, né, de fazer a nossa prece de encerramento. Então, para que possa aí fazer a nossa prece, depois a Elaine dá os recados finais aí. Então vamos, nesse momento, em que nos sentimos envolvidos pela espiritualidade maior, pela bondade de Deus, de Jesus que nos acolhe em seu regaço. Esses amigos queridos que nos orientam, que nos dirigem, que nos assistem, que nos estendem as mãos e caminham juntos conosco para dizer: a vitória é viável, é possível e depende de nós nesta caminhada rumo à luz a que todos estamos destinados, mercê da misericórdia divina que nos criou para brilhar, não sobre os holofotes da vaidade, mas nos resplendores da humildade que fala o coração, para que esse reino divino seja implantado na terra, a começar no coração de cada um de nós. Aqui estamos, Senhor, construindo o nosso céu ou o nosso inferno, mas que as nossas escolhas sejam aquelas assertivas, felizes, em benefício de nós e principalmente do nosso próximo, para nos sentirmos úteis e merecermos a titularidade de filhos de Deus, a quem agradecemos pela vida e pela imortalidade. Obrigado, Jesus, pelo vosso Evangelho, que é o nosso roteiro de vida, pelo planeta Terra, que é a nossa morada, o nosso lar, a nossa escola. Obrigado, Ismael, por conduzir o Brasil e as atividades evangelizadoras. Obrigado, Allan Kardec, pelo Espiritismo e também pela fé raciocinada. Obrigado, amigos espirituais, tão bondosos que nos assistem, que nos orientam. Obrigado aos nossos papaizinhos queridos que nos ensejaram a oportunidade e a bênção da reencarnação e de podermos estar aqui nesse dia, reunidos com estes amigos queridos, a quem agradecemos do fundo do coração. Muito obrigado. Nós agradecemos, Campete, imensamente por esses momentos tão sustentadores. Fomos todos envolvidos nessa vibração, não só da oração, mas de todo o decorrer desse programa. Agradecemos também a todos vocês que estiveram conosco, as suas contribuições. Pudemos identificar que, mesmo não trazendo alguma colocação, porque foram múltiplas, vocês conseguiram interagir entre vocês no chat também. Isso é tão bom, tão positivo, nos une em nossos corações, né? Então, uma gratidão imensa. Esperamos tê-lo novamente conosco em outras oportunidades. E a gente deseja agora anunciar o próximo programa, né? Vamos pedir então para a produção colocar o cartaz. Na semana que vem nós vamos estar o trio, né? Eu, Getro e o Jefferson que vai ser o nosso convidado na semana que vem, falando sobre lei divina e lei divina e natural. Então, estão todos convidados para acompanharem conosco às 20 horas, na sexta-feira do dia 16. E a gente chama agora a produção para que nós possamos nos despedir de todos com aquele abraço virtual caloroso. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus.